amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, toda semana eu posto vídeo da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E esse estudo, amados queridos irmãos, é o estudo preparatório para professores e alunos da Escola Dominical. E nós vamos continuar a sequência de estudos da Escola Dominical, amém? Nós estamos estudando, amados queridos irmãos, esse primeiro trimestre com o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 5. Você que tem a revista, abra a sua revista na lição 5. E você que não tem a revista, pega a sua Bíblia, que nós vamos ler na revista e na Bíblia, amém? Para você aprender a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje, amados queridos irmãos, a lição 5, ela será dia 30 de janeiro de 2022, com o seguinte tema: como ler as Escrituras. Então, amados irmãos, antes de nós entrarmos nesse assunto, nós vamos estudar os assuntos que nós já estudamos, amém? Nós estudamos na lição 1 sobre a autoridade da Bíblia. Então, a autoridade da Bíblia em nossas vidas, ela é o poder em nossas vidas. Aqui fala que ela é a regra de fé e prática. Nós falamos sobre a origem da Bíblia, nós falamos sobre a revelação especial da Bíblia, falamos sobre a autenticidade da Bíblia, nós falamos sobre a supremacia da Bíblia. A lição 2, amados queridos irmãos, nós falamos sobre a inspiração divina da Bíblia. Ela foi inspirada por 40 escritores. Os seus escritores foram usados através do Espírito Santo para escrever a Bíblia. A lição 3, amados queridos irmãos, falamos sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia, ela não contém erros. A Bíblia, ela é completa, ela é pura em nossas vidas. A lição 4, nós falamos sobre a estrutura da Bíblia. Ela é organizada, dividida em dois livros, no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo 39 livros e no Novo 27 livros. Então, amados irmãos, e hoje nós vamos estudar a lição 5, que nós vamos falar sobre o seguinte tema: como ler as Escrituras. O textuário nos diz: e correndo Filipe ouviu que antes que nós lemos aqui, mas quis falar para os irmãos, irmãos, adquire esse livro aqui. Esse livro também ajuda para o auxílio da Escola Dominical, declaração de fé das Assembleias de Deus. Você que não adquiriu esse livro, adquira, que é importante também para o estudo da Escola Dominical, amém? A verdade, continuação aqui, amados irmãos. Então, vamos ler aqui novamente. Textuário: e correndo Filipe ouviu-se que lia o profeta Isaías, e diz: entendes o que lês? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30. A verdade prática nos diz: as regras de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não pode ser colocado acima da autoridade da palavra de Deus. Então, amados irmãos, Deus, ele é acima de todas as coisas. Então, nós sabemos que o autor da Bíblia é o próprio Deus. E nós vemos que Deus soprou no homem o sopro para o homem escrever a Bíblia. Então, o próprio Deus soprou o sopro da palavra na vida do homem. E o homem, ele foi inspirado por Deus para escrever a Bíblia. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Fala o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redaguir,
é proveitosa para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, amados irmãos, aqui fala, Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada no grego é theopneustos, provém de duas palavras gregas, theo, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Então, amados irmãos, foi respirado por Deus no homem para inspirar a Bíblia. Então, nós vemos aqui que a autoridade, primeiramente, vem do nosso Deus, o Deus Supremo. Então, amados irmãos, a palavra de Deus também, ela é suprema, ela é o guia da nossa vida. Então, amados irmãos, aqui nós vemos aqui, ó, na introdução fala o seguinte, a leitura e o texto, nós não vamos ler aqui, amados irmãos, a leitura bíblica em classe por causa do tempo. Mas depois, irmãos, ler aí com mais tempo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 30. Vamos ler aqui a introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não só ouvintes. Então, amados irmãos, vamos ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 22. Espera só um pouquinho, amados. Eu procurar aqui. Vamos ler aqui, amados irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Fala o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, amados irmãos, devemos cumprir a palavra de Deus, não ser ouvintes. Então, Tiago alerta que os líderes devem ser cumpridores da palavra de Deus. Então, não é só ler a palavra de Deus, é ler, entender, compreender, interpretar. Vamos continuar aqui. A Bíblia precisa ser interpretada. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agem como sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. Isso é extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendeu no seu contexto original. Dessa forma, não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu. É necessário, minucioso, examinar as escrituras. Vamos ler aqui, amados irmãos, 2 Timóteo 2 e 15. Fala o seguinte: procura-se te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, amados irmãos, precisa de um preparo, precisa de um estudo. Então, precisa estudar a Bíblia, precisa entender, precisa também aprender a interpretar. Então, amados irmãos, nós vemos aqui
que aqui fala sobre o contexto original. Então, amados irmãos, é o Espírito Santo que ilumina o homem a entender as Escrituras. Continuando aqui. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, de fato, da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado, compreende na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Efésios 3, vamos ler aqui. Efésios 3. Efésios 3, versículo de 10 ao 18, que fala o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos príncipes e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, e não por vossa glória. Por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundado em amor, podeis perfeitamente compreender de todos os santos, que qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Então, amados irmãos, nós lemos aqui, Efésios capítulo 3, nós lemos aqui, amados irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 10 ao 18. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o ministério de Paulo. Paulo foi chamado para pregar a palavra de Deus. Nós vemos que ele pregou para 3 classes, gentios, gregos e judeus. Nós aprendemos no trimestre passado. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui que então, o apóstolo Paulo ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Ele escreveu de Romanos a Filemon. E aqui ele orava pela a igreja em Éfeso. E aqui fala que o homem precisa ter o Espírito Santo, precisa ser colaborado com poder, o homem interior. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela foi inspirada através do homem pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, precisa entender a palavra de Deus, precisa entender o seu texto e o seu contexto. Continuando aqui, as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando isso, porque todos os leitores são também intérpretes. Daniel 9:2. Vamos ler aqui, Daniel 9:2. Fala o seguinte: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era 70 anos. Aqui é a semana da semana de Daniel, a 70 semana de Daniel. Aqui fala sobre a promessa do Messias, a volta do Messias. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes de começarmos a leitura da Bíblia. Efésios 4:22. Vamos ler aqui as referências bíblicas, amados. Porque é importante para nós entendermos mais e mais a palavra de Deus. Amém? Efésios 4:22. Fala o seguinte: que quando ao tratar do passado, vos despojei do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano.
Então, amados irmãos, precisa ser um homem espiritual. Então, aqui fala sobre os leitores. Os leitores é o mesmo que interpreta. Então, para ser leitores, precisa ser espiritual. Então, amados irmãos, precisa ter a virtude do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. A natureza das Escrituras. Nesse ponto, retificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudaram, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas, hebraico e grego. Nós aprendemos no trimestre passado que Saulo e Paulo, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus chamou ele para o ministério do apóstolo. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo significa desejado no hebraico. Hebraico no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Paulo significa pequeno, no grego. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus ela foi escrita. Aqui, continuando aqui, aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 autores que viveram na época de culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularmente que não pode ser ignorado. Dentre, nós vemos que os canônicos são a palavra de Deus, a ortodoxia também o fundamento bíblico. Então, nós vemos que devemos seguir a palavra de Deus. Então, aqui fala, dentre tantas, pode citar as narrativas, poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas. Nós vemos que as poesias, aqui fala poesia, também nós vemos que o livro também de Jó é um livro poético, um livro também literário. Nós vemos aqui, amados irmãos, que parábolas, nós vemos que Jesus ele citou várias parábolas, a parábola do semeador, a parábola das 10 virgens. Nós vemos que Jesus citou várias parábolas. Então, parábola significa o quê? Comparação. Então, aqui, as parábolas devem ser interpretadas pela orientação do Espírito Santo. Então, amados irmãos, é bom fazer um curso teológico? É bom. É necessário fazer. Mas, amados irmãos, precisamos ter também a sabedoria divina. E também ter o conhecimento humano. Mas, amados irmãos, quem deu o conhecimento humano ao homem foi o próprio Deus. Então, o autor das Escrituras é o próprio Deus. Então, aqui fala, observando as regras gramaticais, o contexto histórico e literário, quando foram redigidas. Então, a Sagrada Escritura precisa ser interpretada para todos que conhecem o verdadeiro significado da mensagem. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Como nós estudamos na lição 13, a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. Nós vemos que talvez tenham alguns erros gramaticais, ou no erro no português, ou erro na escrita. Mas, amados irmãos, a mensagem a qual Deus falou, soprou na sua boca para transmitir para o homem a mensagem, foi respirada por Deus e inspirado no homem pelo poder de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, como nós lemos aqui, vamos ler aqui novamente, em 2 Timóteo 3, versículo 16. 3,16. Vamos ler aqui novamente o versículo. 2 Timóteo 3,16. Fala o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada. Então, ela é toda inspirada, ela é toda divina. Então, ela é toda revelada por Deus. Amém, amados irmãos? Aqui fala que o autor é como fator determinante do significado. O método mais tradicional para o estudo da Bíblia, no entanto, tem sido analisar o significado como algo controlado pelo autor. Então, o próprio autor da Bíblia é o próprio Deus. Ele inspirou os leitores, os escritores, para escrever de Gênesis, Apocalipse. Nós vemos que tem o
os livros apócrifos, que são os livros originais. Então, nós vemos que veio também as cópias, 25.000 cópias, a qual a Bíblia foi escrita pelos homens. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, ó, o segundo ponto, os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcadas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal, plenária e palavra. Então, nós cremos na palavra de Deus, cremos que é verbal e plenária. Igual eu falei aqui, ó, nós lemos aqui antes, no início, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Está escrito aqui em 2 Timóteo 3:16. Aqui, amados irmãos, o livro sagrado temos como pressuposto sua inerrância e sua infabilidade. Então, a palavra inerrância é o que a palavra não contém erros. Ela é incapaz de errar. Infabilidade, ela não falha. Ela também é incapaz de falhar. Então, amados irmãos, nós vemos que a infabilidade é tudo que tem acontecido. Nós vemos que a Bíblia tem acontecido, tem se mostrado. Nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que no fim do tempo haverá fomes e peste em vários lugares. Nós vemos que a Bíblia diz que não é o fim, é os sinais da vinda de Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia tem se cumprido de Gênesis a Apocalipse. Aqui vai falar sobre a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Então, amados irmãos, o discernimento também é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui os dons. Nós vemos que aqui fala que, ó, somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação da Escrita de Deus. Contudo, a iluminação é uma fonte paralela à revelação que substitui. Então, precisa ter, primeiramente, o entendimento, precisa ter a inspiração, precisa ter a iluminação. Então, amados irmãos, através da inspiração, o homem tem a iluminação, o entendimento. Então, amados irmãos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nada que nós lemos aqui, nós não ia entender nada. Porque o Espírito Santo, ele que capacita, ele que ajuda a entender as Santas Escrituras. Vamos aqui para o segundo ponto, a parte 3. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de retornar ao salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada no viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Vamos ler aqui em Marcos 16:20. Fala o seguinte: e eles, tendo repartido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Então a palavra amém aqui, amados, está no texto bíblico. Nós entendemos aqui, ó, amém significa o quê? Confirmação. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, e eles tendo repartido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Então, amados irmãos, a palavra ela é inspirada através do Espírito Santo. Então, nós vemos que o valor da experiência. Então, precisa ter, precisa ter o ensino, precisa ter a repreensão. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela consola, ela edifica, ela exorta. Então, amados irmãos, ela também disciplina. Porque a Bíblia diz, Deus ama aquele que ele corrige. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna vários nos nossos dias. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre a descida do Espírito Santo. Fala também sobre a perseguição que a igreja sofreu
Saulo perseguiu a igreja. E nós vemos que ele teve a conversão ali no caminho de Damasco, nós estudamos na lição passada. E nós vemos, amados irmãos, que a igreja primitiva, ela cresceu espiritualmente. Nós vemos que depois que Paulo se converteu, ele pregou em várias igrejas, pregou em Éfeso. E nós vemos que na igreja primitiva também houve crescimento. Nós vemos que ali houve comunhão, houve o partir do pão nas orações, que é a Santa Ceia do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que os dias de hoje, amados irmãos, a igreja não mudou, a palavra de Deus não mudou. Então devemos pregar também o pentecostalismo, pregar sobre o Espírito Santo, que é a matéria pneumatologia, que estuda sobre o Espírito Santo. E nós devemos pregar, amados irmãos, a palavra de Deus, pregar sobre a salvação, pregar sobre o Espírito Santo. Jesus continua batizando nos dias atuais. Então, amados irmãos, as Escrituras devem ser pregadas em tempo e fora de tempo. Então, continuando aqui, ressalto, porém, que na experiência e na tradição da igreja pode estar acima da autoridade. Então, nada pode estar acima da autoridade da palavra de Deus. Então, amados irmãos, quando nós estamos estudando no princípio da lição, a autoridade da Bíblia. Então, a autoridade deve ser em todos os assuntos que nós vamos estudar aqui, ó. A autoridade da Bíblia, a inspiração divina vem através da autoridade, a inerrância vem também através da inspiração, da autoridade da Bíblia. A estrutura da Bíblia também vem através da autoridade. Como ler as Escrituras que nós estamos falando hoje. Então, amados irmãos, aqui fala, ó, ressalto que, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar a autoridade da Bíblia. Então, somente a Escritura que pode se autenticar, até mesmo corrigir em experiência ou prática da igreja, caso seja necessário. 2 Timóteo 4:2, vamos ler aqui. Fala o seguinte: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, montarão para si doutores conforme suas próprias consciências. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregava a sã doutrina, ele ensinava a igreja. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, devemos pregar a palavra de Deus, devemos pregar. Aqui fala que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redágua, repreendas, exaltas com longanimidade a doutrina de Deus. Então, com paciência, com calma, ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho certo. Então, amados irmãos, nos últimos dias surgirão os falsos profetas que vão distorcer a palavra de Deus, vão ensinar outros ensinamentos, outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, nós como líderes devemos combater as heresias, os falsos ensinamentos. Devemos combater, porque, amados irmãos, a palavra de Deus deve ser pregada, mesmo que a palavra repreenda, mas é por amor. Nós vemos, amados irmãos, mesmo que dói na pessoa, mas, amados irmãos, deve ser falado a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela deve ser pregada, deve ser ensinada, deve ser ensinar com amor a pessoa, porque, amados irmãos, nós devemos ter sabedoria, pedir Deus sabedoria do alto, amém? Nós vamos aqui para o terceiro ponto, a última parte da lição, que fala o seguinte: regras básicas da interpretação. A escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem do termo grego hermenêuticos, que na teologia, a palavra teologia, meus irmãos, significa a palavra teologia. Teo é Deus, logia estudo, então estudo sobre Deus. Vamos continuar aqui. Designa o princípio que rege a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima que a escritura tem
tem que ser interpretada e entendida por si própria. Então, amados irmãos, a hermenêutica, ela ensina a interpretação de textos. Amém? Então, significa que deve estudar a Bíblia segundo o método pelo qual o texto auxilia. Então, amados irmãos, na teologia estuda sobre a hermenêutica, que é a interpretação de texto, a homilética, que ensina também como o pregador prepara a palavra de Deus. Então, amados irmãos, mas não devemos se pregar na teologia, precisamos pregar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele que ensina. Mas, amados irmãos, precisa também ter também ajuda do estudo da teologia para poder compreender mais a palavra de Deus. Aqui fala princípio de interpretação bíblica. Desde o princípio gramaticais, históricos e literários, enfatizamos o texto bíblico. Tem um sentido único sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, alegórico. Por exemplo, Cristo diz, tomai e comei porque esse é meu corpo. Que fala, meus irmãos, tomai e comei, isso aqui é um símbolo. Sabemos que o pão, o símbolo, significa o corpo de Cristo. E o sangue, o símbolo, significa o sangue de Jesus, o cálice. Então, o corpo simboliza, o pão simboliza o corpo de Cristo. E, falar novamente, amados, e o cálice simboliza o sangue de Jesus. Então, aqui está falando sobre o simbólico do texto. Então, esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Então, não está no literal, está no figurado. Outro princípio se refere ao contexto, é analisar os versículos que seguem o texto. Aqui fala, amados irmãos, sobre a hermenêutica. Então, a hermenêutica estuda sobre isso, estuda sobre o texto e o contexto. Então, aqui é a matéria de hermenêutica. Então, isso analisar que os versículos precedentes seguem o texto que estuda. Diz a máxima, que o texto fora do contexto e pretexto. Deste modo, observar os princípios da Bíblia. Precisa ter sido interpretado de um modo nenhuma doutrina baseada num único texto. Isso em particulares. Vamos ler aqui o terceiro ponto, a parte 3, para nós terminar aqui. Os perigos da hermenêutica moderna. Nossa ortodoxia refuta qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia, sua consequente é autoridade. Vamos ler aqui 2 Pedro, versículo 1 e 21. Fala o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, a